O temido acompanhamento de um mês. É assim que você pensa quando o cliente te procura pedindo por esse tipo de ensaio? Vem comigo, vou te mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. Encante com segurança. Quando a gente fala em acompanhamento de um mês, não se esqueça, o bebê ainda é muito molinho, não tem pescocinho duro, mesmo eles tendo aquele efeito chicote que a gente gosta de brincar, nunca deixe ele sem apoio. Mesmo que você trabalhe com assistente, a segurança vem em primeiro lugar. E quando você apoia 100% o bebê, vê que ele está seguro, ele não tem nenhum jeito de virar para o lado, cabecinha virar, você consegue desenvolver até melhor o seu trabalho, porque você relaxa, você vê que o bebê está seguro, você consegue criar fotos muito mais bonitas. E segurança, gente, não é só o primeiro mês. Segurança ela é fundamental em qualquer parte do acompanhamento. É claro que de acordo com o bebê vai crescendo, a gente vai conseguindo usar mais nas fotos, porque eles já estão mais durinhos. Mas um mês, tá? É fundamental. Props, acessórios que tenham 100% de apoio. Quando a gente fala 100% de apoio, da cabecinha pelo menos até o bumbumzinho. Perninha pode até ficar para fora, isso não tem problema. Desde que realmente aquele prop não machuque a perninha enquanto ela estiver ali para fora. Segurança é fundamental e é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui nesse vídeo para você. Tempo de ensaio. Não me venha falar que você faz acompanhamento de um mês em meia hora, porque isso não existe. É claro que tem as exceções e eu já fiz dessa forma. Mas, gente, na minha agenda, acompanhamento de um mês, eu deixo quase que o período livre. Sabe por quê? Eu já levei 2, quase 3 horas para fazer um acompanhamento desse. Que absurdo, mas não é essa a questão. A questão é o cliente. É você entregar um resultado lindo para ele. Não adianta você entregar uma foto de qualquer jeito. E bebê de um mês, ele é imprevisível. Não tem nada que você faça que vá fazer ele mudar de ideia, caso ele chore naquele momento, caso ele esteja com sono naquele momento, caso ele chegue com fome, mesmo ele tendo mamado antes de vir para o ensaio. Então, gente, deixa realmente 2 horinhas pelo menos ali para que você possa atender esse cliente realmente assim, o tempo livre para deixar ele confortável. Eu já tive bebês aqui, não foi só uma vez, que eu precisei deixar ele dormir pelo menos 20 minutos durante a sessão para que ele pudesse relaxar e acalmar o suficiente para a gente continuar as fotos. E sabe o que aconteceu? Rendeu fotos muito mais bonitas. Então, quando a gente fala em tempo do bebê, é justamente isso, não serve só para newborn, não. O bebê de um mês, ele é mais complexo, ele é mais complicadinho que o newborn, porque ele fica mais acordado, ele tá mais sensível ao toque e ele não aceita quase nada do que a gente vai fazer. A paciência e o tempo de ensaio é fundamental também para um resultado legal quando a gente fala de acompanhamento de um mês. Vou mostrar para vocês na prática algumas dicas, tá? Que eu utilizo aqui no meu ensaio de um mês, que gera resultados lindos, principalmente quando a gente fala de ângulo, que é uma das dificuldades maiores que a gente tem na fotografia. Então vem comigo que na prática eu tenho certeza que você vai agora de vez mudar a sua fotografia de um mês. Vamos à aula prática? Quando chega esse momento, todo mundo comemora, né? Porque na prática sempre é diferente da teoria. Então nós estávamos falando de acompanhamento de 1 mês e 2 meses, aquele terror dos fotógrafos. Gente, não tem segredo. Claro que é um ensaio mais complexo, que precisa de um cuidado a mais e talvez até um tempo a mais, mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Primeira coisa, você precisa de um prop onde o bebê esteja totalmente apoiado. Lembra dessa parte? Eu escolhi essa caixinha, que é uma caixinha bem versátil em questão de utilização de acompanhamento. Então a gente consegue colocar até newborn, bebezinho de 1 mês, 2 meses, 3 meses deitadinho. Depois que o bebê começa a sentar, a gente consegue colocar ele sentadinho dentro. Bebê ficou maior, você consegue colocar bebezinho sentado por fora. Lembra do próprio versátil? Esse daqui é um deles. A cor, lembra da cor neutra, né, que a gente sempre comenta aí nos vídeos? É isso daqui, ó. Esse é um próprio coringa para qualquer tipo de ensaio. Quando a gente fala de ensaio de bebezinho, nós estamos aqui com a nossa modelinha do estúdio, uma roupinha um pouquinho maior do que ela. Mas considerando que ela seja um bebê de 1 mês ou 2 meses, que é mais ou menos a proporção do tamanho dela, você pode ver que a gente tem um prop aqui que vai apoiar 100%
a bebezinha. Eu vou colocar ela aqui de lado porque eu quero montar a composição com vocês. Nunca deixe nada do prop que seja duro, né, bordinha ou qualquer coisa que possa machucar o bebê, encostar na pele do bebê. Claro que assim, a gente até para comprar prop precisa tomar cuidado, nada pontudo, nada que solte, ferpa. Esse daqui, por exemplo, é uma lata, mas é uma lata lisa, ó, ela não me machuca. Eu tô passando, né, braço, mão nela, ela não me machuca. Ela também não vai machucar o bebê, só que a pele deles é muito mais delicada. Então o fato de você colocar o bebezinho aqui, por exemplo, né, e deixar a pelezinha dele aqui encostada direto na lata, acaba marcando a pele, porque eles ainda têm uma pele muito sensível e muito molinha. Por isso, na hora de montar a composição do cenário, sempre coloque algo que vá apoiar o bebê, né? Aqui eu tô preenchendo com esse posicionador. Ele é um posicionador pronto já, gente, mas olha, eu comprei ele tem pouco tempo. Desde o começo eu uso mantinha, eu uso layer. Ah, não tem o suficiente? Vai enchendo tudo até dar a proporção para você colocar o neném. Então aqui nesse caso, eu dobrei a layerzinha, coloquei ela aqui dentro para ela poder dar altura e vou colocar aqui. Vou colocar o nosso posicionador, porque quando eu vir com o bebê, ó, o bebê vai apoiar a cabecinha e não vai estar fundo, né? Não vai estar muito para baixo do prop. Nem sempre só o posicionador ou uma layerzinha é o suficiente. Então você vai preenchendo até ele dar a altura. Aqui para mim ele deu super bem, né? Esse posicionador, por conta da bebê que eu tenho. Isso você analisa quando você vê o bebê ou é o tipo de pergunta que você já faz antes da sessão. O comprimento do bebê, qual que é o peso do bebê, para que você tenha essa proporção na hora de montar o cenário. Montei, coloquei, a gente vem com o acabamento. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu tenho um pelinho bem grandinho que eu consigo dobrar, enrolar ele para ele preencher esse buraquinho que ficou aqui pra mim. Não quero mostrar nada que tá embaixo, tá vendo? Mas eu também não quero deixar o pelinho tampar todo o meu prop. A gente sempre tem que deixar um pedacinho pra fora, nessas laterais, pra que fique bonito. Se você tampa tudo, você não sabe nem o que tem embaixo. E aqui, na região do pezinho, é onde a gente deixa ele mais, ó, dobrei. Deixei ele mais pra cima, porque quando você vir com o bebê, a perninha dele vai estar aqui, né? Porque ele vai passar do tamanho do próprio, mas ela vai estar apoiada em algo confortável. Vamos colocar a nossa participante de hoje. Ó, vim com o bebê. Coloquei. Tá vendo? Ela tá 100% apoiada. Aqui os pezinhos dela estão 100% apoiados também, tá? Deixa eu até virar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, pezinho, perninha aonde tá pegando o pelinho para não machucar. Bracinho, eles nessa idade é muito difícil de estar mexendo para fora. Eles vão ficar mais aqui, eles mexem para cima, ou se eles esticam o bracinho, né? Você também puxa o pelinho lá, ó, para apoiar, tá? Deixa eu fazer dessa parte daqui, né, para você entender. É sempre ideal o bebê estar encostando em algum tecido, tá? Esse daqui é um tecido de acabamento, né? É um pelinho, mas você pode usar uma layerzinha como tá aqui por baixo, de lã, seja o que for, gente, o que você tiver de opção. Só não deixe o bebê 100% em contato com o prop. Viu como ela tá apoiada? Então, quando a gente fala bebezinho de 1 mês, 2 meses, 100% apoiado no prop, é isso daqui, ó. Se eu quisesse virar ela ao contrário, pra gente fazer uma fotinha dela de barriguinha pra baixo, é possível também. Mas, pra fazer foto desse estilo sozinho, eu já não aconselho. Nem com a mamãe do lado. Porque quando a mamãe tá do lado, às vezes ela fica namorando o filho e esquece da responsabilidade de cuidar dele. Então, a segurança no ensaio de acompanhamento dessa idade é essa daqui. Esse é um modelo de prop, gente, mas você pode usar qualquer um que tenha esse tipo de apoio. O que não é ideal é o bebê quando ele fica muito solto, quando ele fica realmente cabecinha sem estar apoiada, rolando para um lado para o outro, porque aqui essa tá dormindo, mas nem sempre essa idade vai estar dormindo. E o ideal é que realmente não esteja, né? Porque a gente já entrou no acompanhamento, não é bebê, não é newborn.
Então, quando ela tá apoiada, ela pode mexer, que ela não vai rolar, ela não vai cair, tá? E se ela não está tão pra cima aqui no corpinho, ó, porque o corpinho dela tá mais pra baixo, ela não corre o risco de rolar também pras laterais. Por isso é importante deixar pelo menos a bundinha um pouquinho mais pra dentro do próprio para que ele fique encaixado. Esse daqui é um exemplo, né, um dos exemplos que eu quero dar para vocês, mas volto a falar que você tem que utilizar o que você tem aí, a composição a mesma coisa, o que você tem dentro do estúdio, que você pode tá montando, né? Aqui eu tô te dando somente um exemplo. Vamos lá, a perninha dela. Como montar daí, como tirar foto de um bebê que tá assim, que não mexe, né? Como que eu vou fazer esse tipo de fotografia? Eu vou mostrar para vocês como eu faço essas fotos, tá? Desses recém-nascidos. Eu faço bem de cima, tá? Então eu tô com a câmera aqui, bem em cima, clico, bebezinho bem de cima. Eu venho, tiro mais de rostinho, tiro mais de lateralzinha, eu viro o rostinho do bebê. Pra mim, quando eu tô fazendo a foto, no caso eu vou virar aqui pra vocês só entenderem, eu viro ela, o rostinho dela dessa forma aqui, ó, deixo ela mais na diagonal, tá vendo? Chamo a atenção, estímulos, tá? De sons nessa idade é o que mais funciona. Boca, dedo, é o que mais vai chamar a atenção do bebê dessa idade, porque eles realmente ainda não prestam atenção nesse tipo de coisa. Então mudou, colocou ali ela, né, mais de ladinho, né, cabecinha de ladinho, eu vou tirar a foto aqui, ó. Tá vendo? Eu tiro a foto de cima para baixo, pegando o corpinho todo. Então a gente já fez aqui pelo menos umas 4 variações de foto, não é verdade? Nessa idade, além do prop, tá? Eu gosto muito de fazer puff, porque o puff também ele te dá uma ajuda muito grande nesse sentido do bebê ainda não mexer. Quando a gente coloca o bebê no puff, eu faço praticamente as mesmas coisas, né? Eu coloco ele deitadinho aqui, ó, com a perninha pra cima, no tecido, viro o rostinho, né? Vamos deixar a mãozinha aqui, seja comportada. Tiro fotinha daqui, tá vendo? Tiro fotinha de cima. E quando o bebê tá apoiado no puff, a gente, dependendo do bebê, consegue fazer até de barriguinha para baixo. É uma pose quase do newborn, mas o bebê ele tem que ser muito tranquilinho e muito bonzinho para deixar fazer isso. Porque nessa idade, se ele já estiver muito sensível, a hora que você vira ele de cabecinha para baixo e tenta colocar a mãozinha no queixinho, nossa, é quase que um grito de guerra. Gente, acompanhamento de 1 mês, ele não tem segredo. Aqui eu mostrei uma das opções que vocês podem fazer, mas isso tudo depende do que você tem. Não podemos ter medo de fazer foto nessa idade. Não fujam, tá, do acompanhamento de 1 mês, porque é ele que, na maioria das vezes, vai trazer para você o acompanhamento até o final, até os 12 meses. É interessante você, caso tenha mais alguma dúvida, deixar um comentário aqui pra gente, porque eu consigo ajudar, às vezes, em coisas simples que vocês estão fazendo, bicho de 7 cabeças, tá bom? Obrigada por nos acompanhar em mais um vídeo. Volto a falar, tem alguma dúvida? Deixa um comentário aqui e já curtiu o nosso vídeo? Já se inscreveu no canal? Gente, tem muito conteúdo vindo por aí, tá bom? Beijo!